Fala aí, gente querida aqui do YouTube. Está começando mais um podcast. E aí, como que vocês estão? Beleza? Satisfação. Um abraço para você que acompanha e gosta desse tipo de conteúdo. A gente sempre está trazendo alguma personalidade, trazendo aqui aquele bate-papo gostoso. Gostaria aqui de agradecer a Webnet Internet, né, que patrocina esse canal. E você aí, ó, pode curtir, pode compartilhar. Eu quero aqui registrar a presença da Claudemíria, né? Tudo bem, Claudemíria? Tudo ótimo, tudo bom. Nós estamos aqui quase todos os episódios, nós temos uma influência. Hoje nós vamos falar com mais uma influenciadora, só que é uma influenciadora cristã. Pode falar assim, né? Sim. Érica Mota, seja bem-vindo. Como você tá? Tudo bem? Olá, tô bem, graças a Deus. Seja Muito obrigada pelo convite, né? Já quero logo agradecer pelo convite, porque a gente fala assim, tem tantos influenciadores e influenciadora cristã, né? Uhum. As pessoas já falam, influenciadora cristã. Você tem um canal, né? Uhum. Um canal no YouTube. Tem o Instagram também, que você... Tem o Instagram, tem o TikTok. Na verdade, tudo começou no TikTok. É verdade. Quase teve um podcast. Quase rolou um podcast. Hoje você vai ser entrevistado aqui, vamos bater um papo legal. E, inclusive, gente, presta atenção que a gente vai falar aqui um assunto meio polêmico, tabu. Né? Que ela tem uma história de vida bastante interessante. E, primeiramente, eu quero saber, tu é natural de onde? Eu sou natural de Rondônia mesmo, nasci em Colorado. Fui criada no Mato Grosso, mas meio parte lá no Mato Grosso, Rondônia. Sou natural de Rondônia. E como que foi sua infância? Tem irmãos? Tenho. Qual é a família? Ixi, grande. Grande? Grande. Do lado do pai é enorme. Tenho 7 irmãos do lado do meu pai. E do lado da minha mãe tenho 2. Uma biológica e um adotivo. A família, geração atrás de nós, sempre teve bastante filhos, né? A minha foi 7. Meu pai tem 7. Eu sou a mais velha, ali a escadinha vai indo. 7 filhos. E como que era a sua infância, assim, com os irmãos? Se dava bem? Foi criar tudo junto? Sim, a gente foi criada lá no Mato Grosso, né? E aí, assim, aquele negócio de vai passar as férias na casa do irmão. Aí eu sou a mais velha dos irmãos. Então, em meio a tudo isso, todo mundo se reúne ali juntinho. Mas a gente foi criada... Tem o pai que tem os filhos que é criado com ele. E a mãe, que minha mãe e meu pai se separaram, eu era muito novinha, né? E aí a gente foi criada mais pertinho da mãe. Então, os filhos da mãe é mais perto da mãe. Então, minha irmã e eu somos mais achegadinhas ali, né? Aí os filhos do pai, a gente tem aquele hábito de se reunir, mas não é aquele negócio bem pertinho, né? Mas todo mundo se ama e tá tudo certo. Ah, tá bom. Vamos falar um pouco sobre a sua formação. Você é engenheira agrônoma. De onde surgiu essa ideia? Como que você escolheu essa O Mato Grossão. Viu tanto mato, falei assim, é aqui. O Mato Grosso. A gente cresceu vendo minha avó no meio da fazenda e o vô. Eles sempre gostaram muito de mato, assim, né? E a minha infância toda foi pé de árvore, ingá e tudo aqueles piseiros de criançada junto ali, todo mundo brincando. Só que o sonho mesmo era ter feito veterinária, não era agronomia, né? Ah, mas tá na mesma linha ali, né? Só que a Érica sempre quis ser veterinária. Não sei se é o sonho de toda criança, né? Ser veterinária um dia. É pra quem gosta de animais. Aí, quando surgiu a oportunidade de estudar, eu fiz o vestibular, tanto para veterinária quanto para agronomia. Na época, passei nos 2. Mas como o pai mora em Rondônia e eu estava em Sapezal, que é o Mato Grosso, ali pertinho, falei, eu vou para Vilhena, né? Estudar. Aí, a oportunidade que teve lá era engenharia agronômica. Aí eu falei, olha, vou fazer. Eu cresci vendo isso. Acho que vai dar certo, Mas né? Mas você gostou do curso? Como foi um curso apaixonante. Eu gosto bastante. Só que, assim, tenho toda uma trajetória aí, uma história longa a respeito da minha profissão, né? Mas eu me formei em 2016. Entrei na faculdade em 2012, me formei em 2016 e ali já comecei toda a carreira de engenheira agrônoma. Só que daí eu fui para a área de nutrição animal. Mas eu me especializei em produção então você animal. atua, como é que Atuei, atualmente não atuo mais. Mas atuei até 2020, 21, 22 ainda trabalhava na área, né? E hoje tu tá numas missões. Não falar assim que você, na verdade, é a pessoa que teve assim uma mudança de vida bem radical. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, que é sobre a sua repensar a sua orientação sexual, né? Qual que é o momento que deu essa virada, né? Como que você era na adolescência, como que você se identificava, né? Porque a gente vai começando a ter a sua identidade, né? Sim. Aos 7 anos, aí a gente vai
Como que você era na adolescência? Eu vou falar algo aqui que talvez pode escandalizar as pessoas, né? Dizer de verdade assim, todo mundo acredita que de alguma forma ou outra a gente sempre gostou, se sentiu, mas isso é muito peculiar de cada um, né? No meu caso, eu era uma menina normal. Não tinha esse negócio de, eu gosto da pessoa do mesmo sexo. Só que existia uma carência, uma ausência de paternidade na minha vida, né? Então, existia aquela... O que você vê hoje de um pai na vida de um filho? É a proteção. A figura masculina na vida de uma menina é a proteção, é guardar, é cuidar. Então, existiu essa ausência na minha história. E eu acredito hoje... Eu fiz 1 ano de psicologia. Antes de vir para cá, eu estava cursando psicologia. E dentro da psicologia, eu aprendi no autocuidado mesmo com a nossa saúde mental. E eu entendi que o gatilho emocional da Érica para viver a homossexualidade foi a carência paterna, na minha história. Tem muitos que vai ser distinto e diversas formas diferentes, mas assim, para mim, Érica hoje não era aquilo. Eu não nasci sentindo vontade, eu não gostava, eu não tinha atração física a respeito. Você não acha que foi uma curiosidade momentânea, não? De coisa de adolescente? Foi 10 anos. Então eu vi uma vida louca, como fala. Foi 10 anos, foi uma história. Então, as pessoas me perguntam isso, né? Será que não foi só uma atração? Eu falo, gente, não passa. Uma hora tem que passar, não tem? E por que durou tanto tempo? E pra mim foi uma vida. Eu não descarto isso. Eu vivi isso tudo, né? E você, tipo assim, quais são os fatores que influenciaram nessa decisão? Como que foi? Foi assim, um estralar de dedo? Ou foi um processo que aconteceu na sua vida? Assim? Eu tinha 18 anos, né? Então, eu ainda estava começando a viver, né? Uma menina de 18 anos. Hoje, a gente vê os adolescentes querendo atropelar muitas coisas, né? Mas a gente não tem a mentalidade para assumir algo ou uma responsabilidade, né? Então, eu vejo assim, fui influenciada? Talvez, pelo meio que eu vivia, né? Pelas decisões que eu tomei. Mas tudo partiu de mim, das minhas vontades em querer conhecer, em querer se lançar, em viver aquilo dali. Só que hoje, a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente sente. Que a gente acha que a base da nossa vida é sobre sentimento. E não é. Mas você era uma menina de Um pouco. Era, assim, curtia balada, rock and roll, drogas? Não. Era mais tranquila. Ao contrário. Ao contrário. Pra minha família, na época, foi um susto. Né? Porque era menina que buscava estudar, muito centrada, já visando a faculdade, sempre passando nos vestibulares, tentando escolher algo para estudar. Então, namoro, relacionamento, tive relacionamentos, tudo muito, muito certo, nada de bagunça. E foi uma... É como você falou, né? Você era uma menina normal. Né? Por exemplo, assim, a Érica, ela é missionária, mas esse é um assunto lá mais pra frente. Mas antes disso, na adolescência, você já tinha uma identificação de religião ou você mais era uma pessoa reservada? A fé sempre foi a base da nossa casa, né? A fé. Mas era meio que misturado, né, minha família? Católico, outros já eram evangélicos, outros já curtiam alguma coisa relacionada a espiritismo ou assim. Aí você não tinha uma referência? Não, assim. não tinha uma referência. Mas a base da nossa casa sempre foi a fé, né? Porque vem da bisa, da avó, sempre falando sobre termos fé em um Deus, né? Então, assim, falar sobre fé... é algo que estabeleceu aquilo que eu acreditava como religião, né? Mas conhecer Cristo, não conhecia. Tanto que eu tomava as atitudes minhas e as minhas decisões por mim mesma, né? Quem conhece Cristo não toma suas atitudes por si só. Não é levada por... Vamos falar sobre o processo. Pode contar o testemunho, assim, como que foi, como que começou a surgir a ideia. Falei, gente, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Então, eu até tenho esse testemunho gravado no meu canal do YouTube, bem sutil, assim, sabe? Porque eu orei 7 meses para que isso acontecesse, tá? Quando eu me converti, o que eu mais ouvia das pessoas e palavras direcionadas profeticamente para a minha vida é que Deus tinha me resgatado de uma multidão, né? Como se tivesse muitas pessoas e ele foi lá e me tirou dali daquele meio, mas para um propósito específico. Não porque eu era melhor ou escolhida ou algo do tipo, mas para um propósito específico. Então eu tinha total entendimento de que eu precisava fazer algo por alguém, né? E quando eu me converti, quando eu comecei a me envolver com uma mulher, com 18 anos, ia fazer 19.
foi também um pouco por questão do esporte. Eu sempre pratiquei muito esporte, né? Sempre, desde novinha. Eu jogava futebol e no nosso meio existia isso. Mas eu nunca anseiei, nunca desejei, nada disso, nada. Sempre muito tranquilo, futebol pra mim era um esporte, tá tudo certo. E aí eu acho que é questão mesmo em relação à carência materna e paterna, né? A Érica sempre foi muito decidida em querer viver a vida dela, então eu caminhava muito assim, eu quero trabalhar, eu quero ser alguém na vida, então eu caminhei um pouco solita nesse tempo, onde eu conheci esse meio. E quando eu me deparei com a situação, eu já estava vivendo. Foi assim, sabe? Sabe quando alguém te apresenta alguma coisa e você olha para aquele sorvete e fala, cara, que delícia, eu preciso experimentar. É isso. E aí, quando eu vi a oportunidade, eu vi na oportunidade em aquilo que eu precisava naquele tempo. O que eu precisava naquele tempo? Cuidado, amar, ser zelada. Mas eu tinha isso com a minha família. Mas por que esse vazio ainda existia? Por que eu achei que eu seria preenchida nesse ato, com essa pessoa? E essa pessoa me escolheu, não foi eu que escolhi. Quando você viu, você já tá envolvida, como ficou digitado até o pescoço. Então, né? Porque assim, eu acredito que na maioria das pessoas não tem aquele negócio, eu estou trajetando alguma coisa. Mas se eu estou sentindo e me permitindo viver, que é o que eu pensei na época, eu falei, eu preciso me permitir viver, porque eu preciso saber o que é. Só que isso é um risco, né? A gente sabe disso, que todas as vezes que a gente faz uma escolha, existe uma consequência a ser colhida. Então, foi um risco esse que eu iniciei e não consegui sair mais. Porque eu tentei, de verdade. Sabe quando você olha pro espelho assim, você fala, mas eu não nasci pra isso. Alguma coisa te incomoda? Por que eu tô praticando isso? Por que eu tô vivendo dessa forma? Né? Mas eu não conseguia dar um basta. Eu, Érica, não conseguia falar. Nunca, nenhuma das vezes que eu tentei fugir, eu voltei pro mesmo lugar onde eu estava, né? Vivendo o relacionamento. Eu vivi 10 anos em um relacionamento. Eu, na verdade, vivi 4 anos, foi 2 relacionamentos. E pra você ver o quanto eu era sempre muito centrada. Eu vivi relacionamentos sérios, né? Então, eu vivi 4 anos com uma menina. E depois disso, fui pra faculdade. Fiquei um tempo só e depois conheci outra pessoa e vivi mais uns 2, 3 anos com essa pessoa. Então, nesse tempo todo, deu 10 anos. Até eu conhecer Cristo, foi 10 anos da minha vida. Eu tinha 18. Você tem como compartilhar com a gente? Assim, que eu tô curioso, querendo saber, assim, na prática, como que foi o dia? Como foi? Você já vinha pensando? Do dia de você começou, assumir, você ficou... fala? Não, de tipo assim, esse processo, quando você desistiu dessa vida que você achou que não é o certo. Essa sim. transição. Sim. O que acontece? Depois da faculdade, né, eu já estava num relacionamento sério com uma pessoa. E aí começou a ter essas situações de ansiedade, depressão, né? Que é a doença do século, né? Eu nunca pensei em suicídio, nunca passou essas coisas pela minha cabeça. Mas ao meu redor existiam situações que me faziam pensar, por que eu tô existindo? Qual que é o meu propósito de vida? Começou a filosofar. Quem sou eu? Que doideira, né? Mas até dali pra trás era tipo loucura, vamos tá viver, tudo certo, tá a tudo vida... certo. E chega num ápice assim que você fala assim, foi o que aconteceu. Foi viver pra aí que hoje comecei. como fosse o último dia. Eu falei, mas meu Deus, por quê? Mas você viu o que eu te falei lá do começo? Que eu falava que eu me olhava e não me via, mas não conseguia deixar de fazer, de viver a prática daquilo. Mas existia algo em mim que dizia assim, mas tu não foi feita pra isso aí. Por que você insiste nisso? Porque eu ansiava por família. Não que, né? Não, hoje em dia tem como adotar uma criança e tal, mas estou dizendo uma família. Mulheres. Você tinha um plano, assim, na mente. Sim, desde criança eu sempre quis ser mãe. Quando eu deixei de querer ser mãe? Quando eu deixei de querer ter família, né? Então, tudo o nosso meio ali me envolvia a viver aquilo dali que eu estava vivendo naquele tempo. A minha identidade estava direcionada para a Érica homossexual, lésbica, não sei do jeito que as pessoas gostam de falar, né? A minha identidade naquele tempo estava sendo direcionada para aquilo. E a Érica, que foi projetada para ser esposa, mãe, né? Para ter uma carreira, né? Não tinha mais. Era já loucura. Só que nessa época, que é a época da conversão, que foi 2019 que eu me converti. Não tem muito tempo. Não.
E eu me peguei nessa situação que eu tô dizendo pra você. Por diversas vezes eu me questionei muito mesmo. E aí, Érica que não tinha ansiedade, Érica que não vivia uma vida oprimida pra dizer assim, Érica tá com depressão. Nunca tive isso. De repente, a Érica se deparou tendo essas sensações, procurando médico, tendo crises, entendeu? Fisicamente, no corpo, alguma coisa estava errada. E aí eu comecei realmente a avaliar se valia a pena aquilo que eu estava vivendo. Aí você buscou o quê? Aí Jesus entrou na jogada. Mas como que ele entrou na sua vida? Como que foi? Alguém te auxiliou? Alguém te chamou? O que eu vou te dizer aqui agora vai escandalizar um pouco as pessoas. Mas é a minha experiência espiritual. Eu acho que vai de cada um também, né? Mas a minha experiência com o Senhor foi só eu e Ele mesmo, né? Ninguém me pegou na mãozinha e começou a me carregar para a igreja. Ou começou a dizer assim, você acredita que, falando aqui agora, ninguém nunca ouvi ninguém chegar diante de mim e contestar aquilo que eu vivia. Ao contrário, eu me revelei para minha família me apoiou, minha família sempre me amou, então eles me acolheram. Não me excluiu, eu não fui aquela que foi jogada às traças, não, ao contrário. Minha mãe me trouxe para mais perto de casa. E ninguém nunca me contestou em dizer assim, Érica, isso não provém do Senhor. Que é coisa que você faz hoje, né? Hoje você vai até, né? Você tem essa missão. Isso, e ninguém nunca fez isso comigo. Eu não me lembro de nenhum, nem pastor. E olha que eu ia nas igrejas aos domingos. Eu ia com a minha madrasta, às vezes com a minha tia, elas me convidavam. Mas não tinha uma palavra que te chamava a atenção? Chamava, mas ninguém nunca chegou e falou, ei, peraí, não tem... tá errado o que você tá fazendo. Não, nunca. E aí eu sempre falei bem assim, as atitudes, as decisões que eu tomava era total responsabilidade. É que as pessoas que você convivia não achavam errado, Será? Ou porque não tinham coragem de dizer. Talvez. Mas a responsabilidade sempre foi minha. Verdade. Eu não coloco a responsabilidade em ninguém, ela é minha, as atitudes são minhas, as decisões foram minhas. Eu quis, eu fiz e é isso. E aí nessa época aconteceu isso. Esse processo foi o quê? 3 meses? Um tempo ali, assim, de reflexão, de, peraí, não quero mais festar. Primeira coisa que eu senti vontade foi de parar de beber. Não queria mais participar das baladas. Você gostava de uma caipirinha? A gente tomava, como uma galera normal. Não era muito de sair em balada assim, literalmente, mas era de fazer as coisas mais festinhas em casa, né? Até por conta das pessoas que estavam ao meu redor, os amigos que eu tinha, né? Mas aí a primeira coisa que parou assim foi, Érica, para de beber, sabe? Muda a sua vida, muda. E aí eu tava começando a ingressar na área mesmo profissional da agronomia, que foi a prática mesmo. Quando eu comecei a trabalhar como agrônoma, que daí eu assinei a carteira como agrônoma, tirei o meu CREA e comecei a desenvolver a minha vida como engenheira. Falei, você tem outros objetivos, né? Alinha os pés, vamos colocar os pés no chão. Daí começou essa reflexão toda. E algo trazia ao meu coração essa sede, vontade de buscar a presença de Deus. E aí eu mandava mensagem para minha madrasta. Ela era missionária na época. Aí eu falava, que dia é o culto? Ela, tal e tal dia. Que horas eu vou ir? E ela ficava apaixonada, né? Eu ia na igreja, ela orava comigo. Ela até dava uns sinais, assim, de que você precisa mudar a sua história. Mas eu não dava muita moral, não. E ali, continuando com o meu relacionamento atual, no caso, né? E aí, um belo dia, eu tava em casa, num sábado, após chegar de uma trajeto de trabalho, porque eu era representante comercial, então eu vivia muito nas lavouras, saía muito pra pecuária, né? E aí, volto pra casa, e aí minha rotina é normal, de limpar a casa, de ouvir. Eu gostava muito de ouvir louvor, não era muito de ouvir. Ouvia música, mas gostava muito de ouvir louvor. E a Gabriela Rocha era a minha referência. Mas então ela tinha um chamado inconscientemente. Pois é, isso que eu tô dizendo. é meio doido, mas é isso. Jesus disse que ele chama os loucos pra confundir os sábios, né? E aí eu lembro que nesse dia, em especial, eu estava ouvindo um louvor da Gabriela Rocha, limpando a minha casa, meu apartamento. E aí, quando eu fui tomar banho, eu não tinha o hábito de lavar o cabelo com os olhos fechados, porque já estava naquele lugar de opressão e ansiedade que eu te falei, que era um sentimento de depressão, não sei explicar. E aí, então, eu tinha medo, né? Já estava vivendo isso há alguns meses já. Tu lavava o cabelo sem fechar o olho? E o sabão? Não consegui, porque a sensação que eu tinha é que alguém ia vir... Eita, você tava ruim então. Sem tomar, sem nada, tinha esse... Não.
sem beber nem um golinho. Tá, e aí? E aí, nesse dia em específico, Jesus, ele... Acho que, normalmente, eu costumo dizer que ele falou, esse dia, essa hora, eu vou te visitar, sabe? E aí, assim, eu estava ao banho e eu ouvi uma voz, e ela falou comigo. E eu fiquei assustada porque eu estava sozinha, eu e uma cachorrinha no apartamento. Quem é que tá falando? Então, a primeira voz que eu ouvi foi, basta. Eu ouvi isso. E aí, eu perguntei, basta o quê, né? Falei, quem que tá aí? Já desesperada, já. E aí, eu ouvi mais uma vez. Ele falou, se eu fechar o olho, tô enrolada. Aí você imaginou, né? Eu ouvi mais uma vez, imagina. Eu ouvi basta de novo, assim. E a voz que eu ouvi naquele dia é uma voz irreconhecível. Não é humana. E é uma voz que fala de dentro pra fora. Aí não tem como descrever isso. Ela ecoou, assim, sabe? E a sensação que eu tinha, eu sempre descrevo assim. Porque parecia... Eu nunca levei um choque assim de 220, não. Mas parecia que eu tinha colocado o dedo na tomada. O meu corpo estava totalmente eletricutado, assim, sabe? E eu tremia e sentia frio e calafrio. E não era medo. Mas eu só era vontade de colocar pra fora aquele choro que estava muitos anos ali dentro. Sabe? E aí você quer jogar pra fora? E então eu ouvi a primeira vez, na segunda vez eu me enrolei na toalha, vim pra frente do espelho do banheiro. E aí eu perguntei pra mim, porque eu entendi que tava vindo de dentro de mim. Daí eu perguntei pra mim, o que é que você quer? Perguntei assim. E aí a terceira vez eu ouvi de novo, o basta. Era só ainda essa bem que palavra. ninguém viu, né? Se tivesse visto você falando no espelho, te levava. Ah, você quer ver quando eu comecei a contar o meu testemunho nas igrejas? Eu vou dizer, eu acho que muitos devem ter pensado que eu era louca, né? Hoje tá mais natural falar sobre isso. Mas na época o povo meio que despirocou. O que tá acontecendo? Será que é dessa forma mesmo, né? O que essa menina tem vivido que a gente não reconhece, né? Mas foi isso, foi exatamente desse jeito que eu tô te falando. E aí você chorou. E aí eu saí dali do banho e eu me recordei que eu sempre deixava uma Bíblia aberta em cima do meu guarda-roupa. Sabe aquele negócio de vó? Deixa no Salmo 91 que vai te espantar isso, aquilo. Muita gente deixa no Salmo, né? Sabe? Então, tava lá em cima do meu guarda-roupa. E aí eu peguei, sem conhecer, assim, vou falar pra você que foi com entendimento? Não foi com entendimento. Nada disso que eu tô dizendo aqui agora foi com entendimento físico, né? Do humano. Não. Foi totalmente espiritual. Porque como que eu entendi que eu precisava pegar uma Bíblia, sendo que eu tava ouvindo uma voz? Não é? É verdade. E aí eu fui, peguei essa Bíblia, e aí sentei ali perto da minha cama. E aí eu falei pra Deus, que minha mãe falava, né? Que a nossa fé... Que a nossa fé nos levava aos lugares que a gente sonhava. Sua mãe era evangélica? Também não? Não. Não era evangélica. Na referência evangélica dentro do meu lar não tinha ainda nesse tempo. Minha mãe foi quando criança, com os avós, com os pais. Aí chegou uma certa idade da vida dela, ela se desviou e aí nunca mais. Mas aí, quando você teve toda essa experiência, você chegou e falou pra sua mãe? Só que daí minha mãe era espírita. Minha mãe caminhava no terreiro. Então ela entendia dos espíritos. Allan Kardec. Não, ela era do terreiro mesmo. Do terreiro, a macumba. A religião da macumba, Nessa né? época ela caminhava no terreiro mesmo. O espiritismo é outra coisa, tá certo? Então, assim, ela entendia. Ela sabia exatamente. Só que minha mãe sempre teve um temor ao Senhor, mesmo fazendo as coisas erradas. Ela fazia o errado, ela sabia que estava errado, mas ela tinha o temor ao Senhor. Mas eu só compartilhei tudo isso que eu tô te contando com ela depois que eu vivi e tal, né? O tanto que depois que eu me converti, com 5 meses eu ganhei minha mãe pra Jesus. Mas assim, qual foi a reação da sua família? Você se identificar como ex-gay? Porque todo mundo da sua família conhecia como você era, você era gay. Mas é porque o processo não foi esse, né? O ser o ex-gay, ex nós vamos ser em qualquer questão. Uma ex-engenheira, uma ex-profissional de tal, uma ex de... né? Não entra no quesito ex-gay, mas assim, não praticar, não viver mais e não querer viver mais é um processo. Não foi do dia pra noite, tipo, tive um encontro com Cristo, aí eu chego na minha família e digo, não, ao contrário. Eu falei, eu preciso do apoio de vocês, eu entendo que eu não posso mais. Que deu. A palavra que eu ouvi foi basta, né? Então era um basta, não era só um basta na minha opção sexual atualmente ali naquele momento. Mas era um basta em tudo que eu tava vivendo. Um basta na vida bagunçada, entendeu? Um basta naquela vida sem propósito.
Um basta naquela vida que tava me levando Mas você à derrota. tava vivenciando um relacionamento nesse período? Então foi, você chegou e terminou? Você, a partir de hoje eu sou outra pessoa. Então, foi doloroso. Mas foi. A gente terminou e eu ganhei ela pra Jesus. Ah, que chique. E os seus amigos, assim, houve algum preconceito, alguma coisa? Houve, Assim, sempre tem. Você tá simulando alguma coisa? Aham. Você cuspiu no prato que você comeu, né? Ah, isso é fogo de palha, vai passar. Esse é só um momento. Eu não dou nem 3 meses pra você voltar a praticar aquilo que você E como que vivia você antes. lida com essas críticas No começo doeu. negativas, essas relações aí? No começo doeu bastante porque vem daquelas pessoas que a gente acredita ser os amigos, né? Mas na verdade, as únicas pessoas que eu precisava era minha família. E eles me apoiaram, né? Eles estavam ali comigo. Em meio às críticas era minha mãe, a minha irmã, os meus avós, o pessoal que estava comigo que me sustentava ali, dizendo: se é isso que você decidiu, mesmo sem ter um entendimento real do que tinha acontecido, né? Então, é isso que você precisa fazer, fique firme. Porque a sociedade, ela já é preconceituosa em todos os quesitos mesmo. Estando lá no mundo, não estando, vivendo em Cristo, não vivendo, tem os seus preconceitos, né? Todo mundo quer dar opinião sobre algo, né? Hoje existe um movimento que caracteriza, né, você falando ex-gays, caracteriza como o homossexualismo uma doença. Qual que é a sua visão sobre essas pessoas? Você também acredita que é uma doença? Não, nunca vai. Ó, a homossexualidade, ela não tem como ser uma doença com uma injeção que cura alguém, né? Que entrou um contexto, Que é uma uma época, patologia, né? Não existe isso. Na verdade, Você não vê como um problema psicológico, como muitos falam. Não mesmo. Tá tudo na questão de desejos, sabe? A base é o mesmo desejo que o hétero tem pelo homem pela mulher e a mulher pelo homem. Não vai mudar esse contexto. A diferença é que o desejo da atração da pessoa vai ser pelo mesmo sexo e a partir dali houve uma situação desde lá. Se eu for embasar dentro da psicologia, eu não posso falar porque eu não sou formada, né? Mas a gente tem, dentro da psicologia, vai falar sobre contexto da sexualidade e a gente vê, não é uma doença. Não existe uma cura gay. Não existe isso. Ah, tá. Então você não acredita e tem um movimento, né, que fala sobre essa questão da cura gay. E qual que é a sua visão sobre a comunidade, que hoje é um movimento, né? LGBTIAMNOPQRS, eu não consigo falar, né? Então, né? Qual que é a sua visão sobre essa comunidade, que cada vez está crescendo cada vez mais, os movimentos, as classes? E também tem a questão dos crimes, né? Que está reivindicando sobre a questão da violência contra essas comunidades. Não dá pra generalizar todo mundo, né? Porque tem uns que eles saem fora mesmo da casinha, assim, vamos dizer. Mas você pensa nessa comunidade, assim, quando Eles você vendo de fora, assim... Sim, eles buscam aquilo que um dia a Érica também buscava, sabe? Esse é o cuspir no prato que comeu, que as pessoas me falam. Mas é porque, assim... Eles buscam ser aceito de uma forma que não precisa ser, né? Eu acredito que ser aceito não é descer de goela abaixo ninguém. O ser aceito não é forçar que alguém te aceite do jeito que você é, entende? E aí, essa questão de eu preciso ser aceito na sociedade. Eu preciso usar o banheiro tal. Eu preciso... E várias outras coisas que é imposto de uma forma muito dolorosa para a sociedade. Porque pensa, sua vida toda você é criada e a sua cultura te ensina que é um pai, uma mãe e os filhos. Aí, de repente, tudo começa a mudar. E aí, como que as pessoas querem que as pessoas que foram projetadas ou criadas, que a cultura faz isso, né? Para pensar dessa forma, pare de pensar hoje sobre isso e aceite que um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Não tem como. Então, eu sou contra da agressividade como eles impõem as coisas sobre as pessoas. É que hoje, na verdade, existe uma confusão muito grande, né? Sobre essa questão de gênero, né? Porque tem a pessoa... Como eu tava falando essas letras aí, que na verdade é uma brincadeira, né? Mas eu não sei falar todas elas, que é bastante. Que cada dia que passa tá aumentando uma. Então ela tá sendo subdividida e aí eles acabam se
se entendendo como um grupo, uma comunidade. Mas tem aquela questão de, por exemplo, de uma mulher nascer no corpo do homem, por exemplo. A mulher já nasce assim. É que ela não se reconhece. Não se com o corpo que reconhece, ela tem, né? não se reconhece. Mas elas estão tudo no mesmo grupo. Você está falando do grupo de alguns que reivindica sobre a questão da violência, outro pelo preconceito, né? Que Na verdade, existe. todos eles buscam aceitação. Você sofria preconceito quando você era assumida, né? Sim, mas sempre muito discreta, né? Uhum. Mas você era mais discreta, você não... Uhum. Eu não passei por essa situação. Acho que por conta de nunca senti vontade de transformar. Não deu tempo, né? Porque Acredito muitos que se não... quer se identificar, né? Ele quer se identificar no meio Daí começa da sociedade. A vestir como homem, a mulher, daí o homem começa a se vestir como mulher. Eu não cheguei nesse nível, não deu tempo de viver isso daí. E também não ansiei por mudar a minha identidade, assim, fisicamente. Mas falando sobre essa questão da comunidade, a minha visão com a palavra, o que Deus vai falar sobre isso, é que resume totalmente em uma falta de identidade. É total. A pessoa, eles não assumem. Eles, ao contrário, quando eu falo sobre isso nas minhas redes sociais, eu bato muito nessa questão de identidade. Eu falo muito sobre quem você é de verdade. Porque se você foi criada pelo Criador para ser mulher, foi para ser mulher. Se você foi criada pelo Criador para ser homem, foi para ser homem. O que está acontecendo em meio a termo isso daí que você decide não querer ser mais? Então eles lutam por isso. Por isso que eu digo para você que eles buscam uma aceitação da sociedade, da humanidade, das pessoas. Por isso, porque eles não têm uma identidade. Vamos lá, vou dar um exemplo. Tem uma influenciadora, na verdade ela é um homem, Carlos Eduardo, no TikTok ele é muito famoso. Acho que era Catrine, alguma coisa assim o nome, não lembro direito. E aí ele colocou silicone, se vestia como mulher e tal. E ali ele era aceito pela comunidade, né? Fazia milhões de views lá e ele era aceito pela comunidade dele. Ele teve um encontro com Cristo e ele decidiu se converter. E aí ele não quis mais nada daquilo que ele vivia. Ele foi lá, tirou o silicone dele, voltou a ser homem. Se você vê os haters nos comentários, eram os mesmos que batia palma, entendeu? Por ele ser incrível como mulher, foi os mesmos que foi lá e acabou com ele. E agora eu tô com um dilema aqui. Né? Você falou que ele tirou o silicone e tal. E aquele que muda de sexo e de repente ele encontra Deus e aí quer fazer o quê? Não tem o que fazer. É as escolhas. Por exemplo, virou mulher. Aí vai ter que pedir pra Deus um pipi de volta. Não tem o que fazer. É as escolhas, né? Você se responsabiliza por aquilo que você escolhe. E no caso desse... Por isso que é difícil, né, falar sobre isso, né? É bem complexo. É muito complexo. E qualquer fala que a gente fala hoje leva para um assunto subliminar. Na verdade, não é aquilo que você está querendo dizer e a pessoa já pega. É muito difícil até para dialogar. Entendeu? É verdade, né? As pessoas calculam que quer... Imagino que quer entender e já fala que você falou aquilo. Nossa, Você tem muito hater? Só vou apagando, assim, ó. É? Só vou apagando. Mas como você recebe essas... No começo, assim, eu acho que ainda não estava preparada, né? Ficava chateada. E aí queria explicar para as pessoas o que eu, Érica, vivi. E por que eu decidi não querer mais viver aquilo que eu vivia antes. Só que eu vi que não ia valer a pena, porque não é sobre isso. Eles não querem saber. Eles não querem saber o porquê eu deixei de praticar e não anseio mais por isso. Eles não querem saber o porquê que eu decidi fazer a vontade de Jesus e caminhar com Ele e renunciar todos os dias à minha vontade. Eles não querem saber. Ao contrário. Agora, se eu cair hoje, se a Érica hoje, a Érica cristã, influenciadora, decidir cair, que eu digo assim, voltar a praticar, nossa, aí sim. Aí o negócio tá bem. Aqui, essa câmera é a sua. Qual é a mensagem que você daria para uma pessoa que está passando, que tem bastante gente com esse mesmo dilema que você passou? O que você tem a dizer para essas pessoas? A pessoa que tá... que tá passando o mesmo dilema que você passou. Que tá nessa transição, ou tá vivendo essa vida como você viveu, meio uma utopia, Na verdade, acredito que tudo tem que ser para nós, sabe? O que você tem sentido, se você tá bem consigo mesmo em relação ao que você tá vivendo agora. Porque se eu tivesse olhado para tudo que eu ouvia, para todo o contexto de fala,
lançada a mim, naquele tempo, eu não tinha conseguido viver o que realmente era o projeto e o propósito de Deus para minha vida, que é o que eu acredito hoje, é onde eu estou. Eu fui projetada para ser essa Érica aqui que você está conhecendo agora, não a Érica de antes. Então, se a pessoa ela entendeu que ela não quer mais, que ela quer sair daquele lugar, a base de tudo é você, como você está. Porque quando você está passando por uma crise de ansiedade lá, ou um processo de depressão, ou uma opressão, qualquer coisa do tipo, não tem muitas mãos que te estende, entendeu? É você e você. Essa situação que você vivenciou era um conflito de fé e sexualidade, no caso. Que você vivenciou você acredita que o que tá passando para você, por exemplo, essa depressão, era resultado do quê? Era esse conflito? Era o resultado. Na verdade, é o resultado de uma vida mal vivida. Né? Porque a base da minha vida hoje para ter alegria, hoje para ser sensata, hoje para não estar no lugar de juiz e julgamento, pensar antes de falar, tudo isso a base é Jesus. Eu preciso olhar para Ele, como Ele quer que eu caminhe hoje. Naquele tempo não existia Ele nesse lugar, existia a Érica, o homem. Então, quando eu sou egocêntrica, quando eu penso no meu eu, quando eu me coloco como Deus da minha vida, então, claro que eu vou ter ansiedade. Claro que eu vou ter depressão. Porque a ansiedade nada mais é do que não tô no presente, tô vivendo o futuro todos os dias, todos os dias, todos os dias. É a ansiedade. E a depressão é o quê? Eu não tô no presente, tô vivendo o passado. É isso. Pois é, você tá vivenciando, acredito eu, a sua identidade que você acha que deveria ser. Quais são os seus planos pro futuro em relação à sua vida pessoal com essa sua identidade? Hoje é até estranho de dizer, mas hoje eu não projeto muitas coisas, Érica. Na verdade, minha vida é mais projetada pelas direções do que eu vejo Deus direcionando. Uma delas é por eu estar aqui hoje, né? Nunca nem imaginei estar morando em Ariponã, né? E foi o próprio Senhor quem me direcionou para cá numa vinda aqui o ano passado. Que eu vim como missionária na escola de missão, vim ministrar. E quando eu estava aqui, eu entendi que eu ia vir passar uma temporada aqui. Então, eu vim para cá para um propósito. E eu estou aqui hoje por um propósito. Então, o futuro da Érica, com a identidade que a Érica tem hoje, está totalmente nas mãos do Senhor. Só que antes, não é algo invisível, não é algo que não é palpável, não é algo que eu não vejo, ao contrário. Eu vejo, ele fala o que é, e é por isso que eu falei para você quando eu cheguei. Eu anseio para ir para Dallas, nos Estados Unidos, não é porque a Érica merece estar lá em Dallas. Não é porque a Érica projetou a vida dela inteira para ir para os Estados Unidos. Não, é porque Deus falou, tem um propósito para você lá. Se alinhe, que vai chegar o tempo. E na hora que chegar o tempo, você tem que estar preparada para ir. Foi o que eu fiz. Tá tudo pronto. Na hora que ele falar é a hora, a gente tá indo. É porque, na verdade, você tá numa campanha, né, para ir para o United States of America, para Dallas, né? Que é onde que tem um dos maiores aeroportos dos Estados Unidos, né? Que é a capital do Novo México. Qual que é a sua ideia para ir para lá? O que você vai fazer lá? Então, eu fui direcionada para estudar, né? Vai passar um período lá. Só que é uma escola onde abrange outros países, né? Para fazer missão. Então, é uma escola teológica. Daí vai aperfeiçoar o ministério. Lá você fica em torno de uns 3 anos estudando e dentro disso tem várias práticas. E uma delas é o meu ministério, que é realmente ir pregar o evangelho nos países, nas nações. Então aí ela tem isso. Hoje, para mim, é um instituto onde Deus tem algo diferente naquele lugar, sabe? Você já pesquisou alguma coisa sobre o Sefanai? Não. É incrível. Só de você ouvir a Chapel, tem um momento de adoração deles que é a Chapel, e você entra online de manhã, ali em torno de 8 horas, por aí, eles começam a fazer, né? Você aqui no outro lado, assistindo, você se arrepia toda, é a coisa mais linda, sabe? Eu falo, meu Deus, tem alguma coisa, sabe? Quando tem uma unção diferente, um negócio diferente lá. E eu não sei certo quando vai ser, porque era pra ter ido agora o ano passado e eu vim pra cá. E aí a gente jogou pra 2025, né? Mas tá em aberto, porque eu passei na instituição e aí eles ficam aguardando quando for a hora de eu conseguir fazer a minha matrícula. Mas a passaporte, é tudo ok? Visto? Aí agora a gente tá indo pro visto. É pro visto, né? Aí tem que passar pela entrevista, no consulado, essa coisa toda, né? Essa aí é a parte mais
né? Mas quando eu já tenho um propósito, não fica tão difícil, né? Eu acredito. É porque você já tem o seu destino, né? Eu acredito. Fica mais fácil só pedir uma recomendação, né? Também vem aquela declaração. A declaração de estudo. de estudo. Eu acredito e espero. E você aprendeu a tocar o ukulele? Como você não toca, só brinca? Toco. Acho que você andou olhou meu Instagram. Você canta? Toco. Olha só que legal. A música, pra mim, eu toco um pouquinho de teclado, toco um pouco de violão e gosto muito do ukulele. É o que eu mais gosto de tocar. É mais fácil, né? Só tem 4 cordas. Mas é igual tocar o violão. Imagina o birimbau que só tem uma corda. A gente acha que é mais fácil, mas é igual tocar o violão. A batida é a mesma coisa. Então, você tem que aprender a tocar o violão e as notas, né? Só dá uma diversificada porque tem menos corda, né? Então facilita pra fazer. Mas você tira todas as notas lá. Uhum. E aí, ó, pra você ver, a música entrou nesse processo de... que a gente falou sobre... você decidiu e ser ex, né? Na verdade, a música entrou nesse processo de terapia na minha vida. Porque daí, o que eu sentia falta quando eu me converti? No começo da conversão ali, você vê que você tem que se abster de algumas coisas. Então, a bebida, as festas e tudo aquilo que eu vivia, o futebol, eu parei de jogar bola. Então, tudo aquilo que eu caminhava... Mas não teve nenhum momento assim que você queria ter uma recaída, não? Depois, quando você decidiu, você... Foi. Eu sei que não... nada de olhar pra trás. Eu sei que não é assim pra todo mundo, né? E também não sou privilegiada por isso. Na verdade, eu acredito que é o tanto que você mergulha em Deus. E naquilo que você quer com Deus. Eu entendi que eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito de vida? Levar pessoas ao mesmo lugar que eu cheguei. Então, as pessoas que estão ao meu redor, eu não posso passar por elas e não percebê-las. Né? Esse envolvimento que você teve com Deus, e qual que é o momento que você chegou e falou assim, eu quero ser missionária, eu tenho uma missão. Qual que foi o momento da sua vida que você sentiu isso? De ser missionária mesmo, tem uns 2 anos só. Desde lá, eu vinha vivendo meu ministério como igreja, na música, no ministério de louvor, servindo, cuidando dos jovens, né? Orando, fazendo célula na minha casa, fazendo os cultos de jovens, os evangelismos nas ruas. Então, eu estava servindo. Em meio a esse servir, caminhar, estar indo em direção ao propósito, aí você se encontra. Aí, sabe assim, a primeira chamada de Deus para minha vida foi Jeremias 1:5, que vai falar, eu te chamei profeta das nações. Quando ele falou assim, ei, peraí, eu tava participando de um evento. E ali Deus falou bem assim, foi para isso que eu te chamei. Eu falei, então se ele me chamou profeta das nações, então eu preciso fazer por isso. Mas existiu um momento específico, assim, para você falar assim, não, eu quero ser missionária? Foi aí. Esse foi o fato. Eu falei, se ele tá me chamando profeta das nações, ele tá dizendo para mim, é um mandamento que ele fala para todos nós. E de pregar o evangelho a toda criatura em todos os lugares, né? Toda nação. Esse é um mandamento. Mas o ministério é algo que ele falou ao meu coração. Eu te chamei para isso. Então eu entendi. Ele me chamou para ser missionária. Eu tenho que fazer o quê? Missão. Então aí eu comecei a focar mais nessa questão. E aí é onde eu me sinto melhor. Se eu falar para você que todas as vezes que eu estou feliz é a hora que eu estou fazendo missão. É a hora que eu estou orando por alguém. É a hora que eu estou trazendo uma palavra de direção. É a hora que eu estou ouvindo. Né? Você tem vontade de fazer teologia? Tenho. Eu fiz 1 ano. Já fez uma? Fiz um ano de teologia. Eu só não continuei na teologia porque depois eu entrei no curso de psicologia e ficou muito puxado. Mas lá no Cefanai você sai com o diploma de teologia. Você estuda teologia, os 3 anos lá. E olha só, sai com um diploma de... tipo uma hard. E o que mais te inspira, assim, para você continuar nesse seu trabalho? Você tem resgatado vidas? Muitas. Você falou no começo que já logo de cara a sua mãe e a sua ex. Olha que legal, resumindo assim, bem pequenininho para você entender. Quando eu me converti, eu comecei a viver assim, loucamente, sabe? Eu sou muito insana em tudo que eu faço. Essa é intensa, no caso. Eu me lanço, quero viver tudo aquilo ali assim. Tem que até que cuidar, porque às vezes as pessoas não compreendem e acham que eu tô sendo... Eles usam muito aquela palavra de... Não é idolatria. Eles trazem uma palavra que a gente fica meio que cego, assim. Só fala disso. Tem. Eles falam muito sobre isso. E não é, porque essa é a Érica. Minha personalidade é essa. Pra mim é assim. Lá eu vivi total para aquilo que eu queria. Eu me assumi com 18 anos, pra minha família e pra o mundo.
E eu vivia tranquilamente da forma e nunca me importei se você dizia pra mim. Eu acho que é por isso que as pessoas não vinham até mim pra falar que tava errado. Que eu não me importava. Essa era a vida que eu queria e ponto. Então hoje, quando eu estou em Cristo, eu acredito que eu não posso fazer menos do que eu fazia no mundo. Porque quando eu estava no mundo, eu estava fazendo as minhas vontades. Aí hoje que eu estou em Cristo, eu entendo que as minhas vontades têm que estar submetidas a Ele. Então eu tenho que fazer muito mais do que eu fazia lá. Então essa é a vocação. Eu me lanço em tudo que eu vou fazer. Para vir para Aripuanã, foi uma direção de Deus. Eu fui para São Paulo, quando eu voltei, Deus falou para mim que era o tempo de vir. E aí eu vim para cá para discipulados. Nós fazemos, né, no mercado, em todas as redes. A dona do Pascoal, ela é missionária da Escola Clamor da Amazônia. E foi ali que eu a conheci, né, servindo com ela ali na escola. E eu vim para cá com uma missão de fazer os discipulados. E então nós temos esse período de discipulado. Não é obrigatório. As pessoas vêm, elas querem. Porque qual que é o intuito do discipulado? Nós sabemos que o tempo que nós estamos vivendo hoje está sendo muito difícil se permanecer de pé, né? A opressão que nós estamos vivendo. Então, o discipulado nada mais é que trazer fé e esperança para você poder conseguir viver mais um dia. E olha que legal, a gente faz em um único dia. Eu tento fazer 2 discipulados, de manhã e de tarde, para que todos participam. E eles querem que, por eles, eu fazia todo dia. A semana toda tinha que ter. E o dia que eu viajo, que eu não tô aqui na cidade, eles já ficam me mandando mensagem, perguntando quando que eu vou voltar pra gente ter o discipulado. E dentro dessa questão, eu falo que esse é o momento que eu realmente estou vivendo a minha identidade. É ali que eu me sinto Érica, filha de Deus, a missionária, aquela que vai evangelizar e ganhar almas para Jesus. Você tá focada bastante nessa questão da missão missionária e você na sua identidade, você lá no passado pensou em constituir uma família, mas eu percebo que esse aí você vai adiar porque você tem uma passagem, a não ser que você encontre a cara metade lá, né? Mas qual que é o seu sonho? Você pretende casar ou já é casada, tem namorado, vai namorar, como é que é? Eu espero encontrar ele nessa caminhada. Eu até falo assim que ele tá muito lerdo. Já era pra ele ter aparecido já. Mas a ideia é que eu penso assim, a minha... Mas você ora assim, pedindo, me arruma... eu já orei, hoje não oro mais não. Você me coloca na minha cara metade? Eu já orei, não vou mentir não. Eu já orei. Falei, meu Deus, eu tô pronta, pode mandar. Hoje eu não oro mais não, porque eu penso assim, Deus sabe exatamente o que eu preciso. E enquanto eu estiver caminhando, fazendo a vontade dele, ele vai trazer uma pessoa que também tem o mesmo propósito de vida que o meu. Porque não dá pra parar. Não é pra casar pra parar. É pra casar pra caminhar, né? Então, assim, tem que ser águia. E tem que ser uma pessoa também que tá no mesmo propósito da missão, né? Tem que voar, não é pra parar. Eu não quero alguém que me pare. Ao contrário, eu quero alguém que nós vamos junto. Ao contrário, eu quero alguém que me lance. Ele tem que ser, né? Isso aí é meio que impossível. As pessoas ficam falando que eu quero demais, que eu sou muito exigente. Eu não me importo. Eu acho que na hora certa as coisas acontecem. Nos momentos difíceis da sua vida, qual que é o versículo que te sustenta? Se você lembra, né? Em algum você pensa... Ou você recorre só à Bíblia ou você tem um versículo que te sustenta? Tem, Eclesiastes 3, que existe um tempo determinado e um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Esse é o meu versículo. Esse é o seu versículo. De vida. Bacana. Papo legal, hein, Cláudio, né? Gostou? Muito bom falar com você. Eu espero. Foi satisfação. Eu espero que o pessoal vai gostar. Eu também. Desse bate-papo, né? Foi bem light, bacana, bem diferente aqui do podcast. Foi bom conhecer você. Obrigado. Espero que você tenha muito sucesso nessa sua jornada, nessa sua batalha, nessa sua missão. Eu que agradeço. E vai dar tudo certo. Amém. Valeu? Eu que agradeço. Gente, quero agradecer aqui o Webnet Internet. Nosso podcast volta na próxima segunda. Um forte abraço. Valeu, Érica. Tchau. Boa sorte. Tchau. Obrigada.